A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha pela nossa rede de comunicação da Igreja Assembleia de Deus, Campo de Sorocaba, Ministério do Belém. É uma alegria estarmos juntos nessa sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Olha como o ano passou, um ano difícil, mas você está vivo, você está viva e você tem 1 milhão de motivos para dar glória a Deus e agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Graças a Deus pela tua vida. Que bom que estamos juntos mais uma vez nesta noite para ouvirmos a palavra de Deus, o estudo da palavra que nos traz sempre aqui o nosso pastor presidente. E nas sextas-feiras estamos reprisando estudos bíblicos e palavras que o nosso pastor nos trouxe aqui nas terças-feiras nos cultos de ensino. Hoje, nesta sexta-feira, estaremos revendo e ouvindo uma palavra que o nosso pastor trouxe muito preciosa e edificante para as nossas vidas, sobre o tema: a aparência deste mundo passa. Vou repetir: a aparência deste mundo passa. Tudo que é aqui terreno passa. E o que é mais importante? É o que nós vamos ouvir na mensagem com o nosso pastor presidente. Tanta gente, cada vez mais preocupada e se apegando demais à aparência. Claro que a gente quer ter uma boa aparência, a gente quer estar bem vestido, a gente quer fazer a sua higiene, é assim, o ser humano é assim, mas não podemos estar ligados somente na aparência. É preciso conteúdo. A aparência precisa vir de dentro para fora. E nós vamos ouvir esse estudo maravilhoso com o nosso pastor presidente. Não se desconecte. E se puder, envie o link deste trabalho para outras pessoas, para serem também edificadas por esta palavra pastoral, amadurecida, de sabedoria, do nosso pastor reverendo Osmar José da Silva, de quem eu transmito também o abraço a todos que nos acompanham nessa noite, também o abraço da pastora Claudete a todos. Nós vamos orar a Deus agora. Nosso grupo de louvor estará louvando a Deus com o hino, e na sequência você já fica com a aparência deste mundo passa, com o nosso pastor presidente, reverendo Osmar José da Silva. Curve sua cabeça, vamos orar e falar com Deus. Senhor, meu Deus, Pai nosso, nós te damos graça pelo fôlego da vida, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, e agora à noite que conseguimos tirar um tempo, conseguimos reservar um tempo para ouvirmos a tua palavra. Esse estudo que o nosso pastor deu, que certamente muitos irmãos acompanharam na igreja quando ele falou, mas muitos não acompanharam e vão acompanhar agora. Para aqueles que já acompanharam, Senhor, que eles possam relembrar, reter esta palavra. Senhor, para aqueles que não ouviram ainda, não viram, que possam ouvir, entender, e todos possamos praticar a tua palavra, viver a tua palavra. As aparências deste mundo passam, Senhor, mas o teu amor permanece para sempre. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, esses irmãos que mandam seus pedidos de oração pela internet. Tu conheces a causa, a necessidade, a dor, a luta diária de cada um deles, Senhor, mas o Senhor tem o melhor para os teus filhos. Ah, Senhor, que pai que um filho pedindo pão vai dar pedra? O Senhor tem o melhor. Faz o melhor por este irmão, faz a melhor por esta irmã, faz o melhor. Levanta o caído, levanta o abatido, dá força ao cansado, renova as forças, Pai, daquele que já não tem vigor. Cura as enfermidades do corpo, da alma, abre porta de emprego, resolve problemas familiares. Senhor, que haja paz e harmonia nas famílias e nos lares. Entra com providência, Pai. Nós te pedimos porque cremos em Ti.
cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, faz na vida dos teus servos, para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós te pedimos, e nós já te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador, que vive e que reina para sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último e primeiro. Eu quero estar em sua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre te suplicar. Mais perto quero estar, mais
Abram comigo suas Bíblias. 2 de Coríntios, capítulo 10, e o versículo 7. É um assunto pouco falado, mas muito conhecido. Poucos pregadores pregam, mas se faz muito necessário. Capítulo 10 de 2 de Coríntios, verso 7, assim está escrito. Depois peço, pastor Mário esteja aí de microfone, apóstolos, para me ajudarem na leitura de outras palavras. Aqui está escrito: olhais para as coisas segundo a aparência. Aqui não está fazendo uma pergunta, aqui é ponto final. E aqui não diz que é esse ou aquele. Aí está numa pergunta. Nessa versão, pode ser a versão corrigida. Então fica essa pergunta para você. Você olha para a aparência? Ou você olha para as coisas segundo a aparência? Na minha versão contemporânea é taxativa. Todos olham segundo a aparência. Então ninguém pode dizer que não olha. E aquela que faz a pergunta, ela se destina a ter uma resposta do sim ou não. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve no capítulo 7 e o verso 31. Repito, primeira carta de Coríntios aos Coríntios, capítulo 7, verso 31. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem, pois a aparência deste mundo passa. Repitam todos comigo: a aparência deste mundo passa. Quero falar um pouquinho sobre aparência. Por quê, pastor? Porque todos nós estamos imbuídos neste vício terrível de olhar para a aparência, querendo ou não. A palavra de Deus vai nos mostrar que eu falei sem ofender, mas falei a verdade. Disse um filósofo que o mundo não passa de ilusão. Isto é, tudo que a gente olha, tudo que a gente vê é aparência. Isso é, em outras palavras, tudo que a aparência disse, tudo passa. Não foi isso que nós lemos agora? Pois a aparência deste mundo, tudo passa. E ainda um outro filósofo, por nome de Platão, diz que as aparências são ideias, não realidade. E o crente precisa de realidades e não de aparências, porque as aparências passam, mas as realidades permanecem para sempre. E ainda um outro filósofo diz que o que vemos, eu tenho o nome desses filósofos aqui, mas não interessa fazer propaganda deles. O que vemos poderá ser ou não ser realidade. Isso que vemos. Vou começar por mim, para que ninguém diga que eu estou aqui para ofender. Está falando para fulano, está falando para fulano. Não. Estou falando para a igreja, para todos nós, cada um.
Analise. O que vocês veem aqui é só a aparência. Difícil de falar isso, mas é verdade. Isso que a gente vê é a aparência. O Osmar real, a realidade, você não está vendo. Isso que você está vendo, a aparência, isso passa. Não sei se muito cedo ou muito tarde, Deus sabe. Talvez estou aqui nesse templo ou em outro local, deitado aí no caixão, e vocês vão botar debaixo do barro e pronto, passou. O tempo dele já passou. Mas o Osmar mesmo, esse não passa. O que é aparente, tudo passa, mas o que é real, permanece para sempre. E é por isso que é perigoso as pessoas ficarem olhando e julgando só para a aparência. Por exemplo, quem já viajou sabe, em autoestrada, muitas vezes a gente começa uma autoestrada aqui, lá no final parece que está tudo junto, tão longe, parece que ela vai se estreitando até não se ver mais, mas é só aparência. Você continua a viagem porque você sabe que quando chegar lá na frente ela não está unida, ela continua aberta e você vai em frente. Você olha as estrelas. Ontem ainda perguntei ali para o nosso porteiro, dá para ver alguma estrela aí? O pastor que está cuidando ali, ele disse algumas pequeninhas. E eu fui para casa me lembrando dessa palavra. Olhamos as estrelas numa noite que não tem nuvens nem cerração, limpa. A gente olha, tem algumas tão pequenininhas, parece que estão até acendendo e apagando, não é isso? Pois eu quero te dizer que muitas daquelas estrelas que você vê tão pequenininhas, elas são milhões, não é mil, milhões de vezes maior que o sol. E você olha o sol tão grande, e aquela estrela tão pequenininha, você pensa que o sol é grande. Se botar ele lado a lado com aquela estrela, ele desaparece. Tão grande ela é. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que as aparências não são realidades. Escuta. Escute bem o que eu vou dizer. Você olha talvez para um pastor, qualquer um deles, começando daqui até lá, e diz: esse é um grande homem. E você olha para aquela irmãzinha bem simplesinha ali, que ora 2, 3 horas por dia em casa de joelho, porque não tem outra coisa para fazer mesmo, e ela vai orar, e às vezes porque gosta mesmo, gosta de fazer jejum. Olha para aquele pastorzão e pensa que ele é grande, e aquela irmãzinha tão pequenininha, você pensa assim: é aquela irmãzinha. Não é assim mesmo? Porque você está olhando para a aparência.
Mas aquele que não olha para a aparência, e eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, ele olha lá de cima. Quem é o grande? Eita, nós. Quero dizer para vocês, sem machucar ninguém, pelo amor de Deus, não estou entrando aqui no mérito dessas coisas, não. Você olha, até para os homens também, você olha assim e pensa que o cabelo dela é daquela cor mesmo. Só aparência. E as cabeleireiras estão rindo à toa, porque elas trabalham exatamente para fazer aparência. Aquele reboquezinho, aquele maquiagem, aquela sobrancelha, aquele cabelo, aquele ondulado, aquela cor, enfim. Elas, as cabeleireiras, é ou não é? Vivem financeiramente, promovendo a aparência das pessoas. Mas é só aparência. Às vezes você olha para alguém, aparentemente diz assim, coitado, está velhinho, só falta cair. Por causa da aparência. Aí tu olha para um outro assim com 2 metros de altura, né, Adelson? Não é ele? Esse está forte, esse ainda vai longe, porque você olha para a aparência. Na vida da igreja, eu faço uma pergunta aqui esta noite. Cada um raciocina por si. As igrejas estão crescendo ou estão inchando? Aquele balãozinho que você enche, aquele balãozinho de plástico, de borrachinha, pequenininho, e você enche, ele ficou grande, que nada, é de mesmo tamanho, só a figueira. Mateus 21 e verso 19. A figueira de que Jesus falou estava frondosa, avistava-se de longe, se via ela verdejante, se via ela viçosa. Isso é que tem vida. 21 e 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Figueira que dava para ver de longe, tão formosa que é. Mas ela não tinha. Tem muita igreja e tem muito crente que é só aparência, é só folha, mas não tem
fruto. Quando pensava nessas palavras, não estou aqui atacando A ou B, pelo amor de Deus, já falei 1000 vezes. Entenda o que eu falo, pelo amor de Deus. Que não vai endereço a ninguém, é a nós que estamos raciocinando. Mas tem muitas igrejas aparentemente se mostrando na televisão que é só aparência. E para dar uma aparência de santidade, chora, não é? Chora. A bispa, o marido, chora. Aí o povo diz: olha, isso aqui é santidade. Nunca vi o pastor irmão chorando, mas esse aí, ó, está chorando. Irmão, não se iluda com as aparências. O camarada chora, sobe morro com um saco nas costas, fazer sacrifício não sei do que. Trago água e terra de Israel, do Jordão, do não sei do que. Não é? Faz aquela aparência toda. Daqui a pouco você vai saber. Pega todo o dinheiro da igreja e vai comprar fazenda cheia de boi. Porque o rico quer ficar mais rico ainda. E a Bíblia não mente. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Outro compra em propriedades enormes. E na Assembleia de Deus também, viu? E faz uma propaganda tremenda, né? É para ajudar isso, é para ajudar aquilo, é para fazer aquilo, é para fazer aquilo outro. Só aparência. Estão se enriquecendo cada vez mais. E você diz: olha como estão prosperando. Estão prosperando ou estão inchando? Por quê, pastor? Porque a aparência passa. Só a realidade permanece. Repito, você vê o corpo físico, você vê a aparência das coisas. Procure raciocinar um pouco, pensar um pouco, analisar um pouco e veja o que é realidade e o que é aparência, para que você possa definir as coisas. E a definição é sempre essa: o que é aparência passa, o que é realidade permanece para sempre. Quando, me lembrei agora porque o Espírito me fez lembrar, quando Daniel Berg e Gunnar Ring chegaram ao Brasil, lá debaixo de um pé de manga, num banco de uma praça lá de Manaus, de Belém, desculpa, Belém do Pará, e ali no Amazonas, naquela região amazônica, comeram, não tinha aparência nenhuma. Que aparência tinha? Mas tinha realidade, tinha uma chamada real. Deus disse lá nos Estados Unidos, num encontro de uma festa: separe-me esses dois para Belém. E eles foram olhar no mapa, pensando onde é Belém, pensaram que era Belém lá onde Jesus nasceu. Não, aí olharam no mapa, está aqui, ó, aqui no Brasil, bem perto, tem um Belém. E o Brasil ainda não tem evangelho, o Brasil ainda está naquele, só Deus sabe, não vou entrar em pormenores históricos. Aí esses dois vão para lá, e vieram sem aparência,
100 e poucos anos se passaram. É a maior denominação pentecostal do mundo. Começou sem aparência, mas realidade. Deus mandou, Deus fez prosperar. Eu ainda tenho muita coisa nesse assunto. E eu já disse para o Mazinho, quando ele perguntou: quer falar agora, pai? Eu digo: não vai terminar hoje, não tem jeito. O que eu vou falar não vou terminar hoje. Mas quando Jesus desceu para o céu, ou do céu, e veio estar conosco, o que diz o profeta Isaías no capítulo 53? Hein? Não estou entendendo nada. Não tinha aparência nem formosura, mas tinha a realidade. Oh glória, alegra o meu coração. E quando eu estou no púlpito que me alegra, eu me seguro para não falar línguas. Não é porque eu acho que é pecado falar língua no púlpito quando está pregando, não. É que eu não quero emocionar vocês por emoção minha. Eu quero que vocês sintam o poder da palavra. Jesus não tinha aparência nem formosura, mas ninguém amou tanto como ele. Ninguém amou mais a você do que ele. Talvez eu até fale nesse assunto outra vez, porque é extenso falar de Jesus. Mas o que você pensa que segurou Jesus lá na cruz do Calvário? Foram aqueles pregos nas mãos e nos pés? Estava lá pendurado, pregado, prego nos pés, prego nas mãos, e alguém dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí. E eu te pergunto, ele podia descer ou não? Ele podia descer ou não? E por que ele não desceu? O que segurou Jesus na cruz foi o amor pela minha alma. Foi o rabacandalai, choribicandalai. E a tua alma, para ele que vale mais que o mundo inteiro, segurou ele na cruz do Calvário. Agora eu te faço uma pergunta: onde é que você estava antes de conhecer Jesus? Quem era você? Que aparência você tinha para que ele se agradasse de você? Aliás, eu costumo dizer, e agora que eu misturo as falas, misturo os assuntos, que Jesus é sem dúvida o construtor mais excelente do mundo. Jesus é o construtor, ouviu, senhor Adelson? O senhor que trabalha com construção, mais excelente do mundo. Jesus constrói uma igreja, edifício de Deus, só com produto reciclado, tudo reciclado, tudo jogado no lixão do pecado. E ele foi lá e disse: isso aqui me serve, isso aqui me serve. Glorifica ele, irmão, porque ele olhou para ti, te amou e te colocou nesse edifício maravilhoso, a igreja do Senhor. Oh, Rabari Bicandalai.
E esse Jesus que não olha para a aparência, e que nos comprou e resgatou, e nos deu valor, e nos colocou como grãos de areia na sua grande edifício, a igreja, a casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Este Jesus tivesse olhado para a aparência, ele dizia: esse cachaceiro aí, não quero para nada. Esse pinguço, essa aí, eu não vou nem olhar para as irmãs, eu vou na Bíblia. Essa Madalena aí, essa prostituta aí, rua, dá um chute nela. Não, ele não olha para a aparência, ele torna aquilo que não era só aparência, numa realidade. Leia para nós aí, pastor Mário, João 7:24. Oh, aleluia. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não julgue segundo a aparência. Tem pessoas, irmãos, que querem julgar pela aparência. E alguns até, vou aqui dar uma cutucada, como sempre nos obreiros, não é? Quase sempre tem um recadinho para os obreiros, não é? Leia comigo aí Jeremias 17:16. Jeremias 17:16, só a primeira frase. Mas eu não me apressei em ser o pastor. Está aí, meu irmão. Tem pessoas que se apressam a ser pastor. Não quero ser pastor. Não, se eu sou diáconozinho, não quero. Presbítero, aí é um presbíterozinho, irmão. Não, irmão, ele é só evangelista. Ah, irmão, ele é pastor. Ele é pastor. E às vezes até pega a credencial dele de pastor, vai lá no comércio e diz: não, eu pago, eu sou pastor. Depois não paga. Isso não é pastor, isso é sem vergonha. Aparência de pastor. E lutam, te apressam. A Bíblia diz, se a memória não me fala, em 1 Timóteo 3:10. O que está escrito aí, 1 Timóteo 3:10? Se eu não me falo a memória. O que diz aí? E também estes, sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. O camarada não quer ser provado antes de ser pastor, e depois de ser pastor ainda menos. Qualquer provinha que você faz, o cara já escorrega.
já fica carrancudo, já fica, e eu não suporto. Não suporto. Eu tenho a coisa que eu menos suporto, e eu sempre digo isso, é mentir. Se você chegar e diz, pastor, olha, infelizmente não tive condições, ou aconteceu, mas mentiu, pode ser uma mentirinha pequenininha. Ah, pastor, isso aí não é nada, pastor. Tem mentiras muito maiores do que essa. Só que a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se alguém não sabe respeitar o seu pastor, também não respeita a Deus. Esta é uma realidade meio dura de falar, porque parece que estou legislando em causa própria, mas não é não. Eu não suporto a mentira. Eu não achei. Eu não tive tempo. Eu procurei, mas não deu. Olha, irmão, busque a desculpa que você quiser, mas eu não suporto mentira. Não dá, não entra em mim. Aliás, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Segura essa. Pode ser quem for. A Bíblia diz que o mentiroso é filho. Eu não quero amizade com o filho do diabo. Eu não quero o filho do diabo para trabalhar comigo. Eu não quero o filho do diabo para me ajudar. Mas o senhor vai excluir, não deixa aí até se converter e aprender que para o pastor não se mente. Mas eu não consigo ter comunhão com pessoas que tentam me enganar ou me iludir. Talvez seja até um orgulho da minha parte, mas paciência. Leia 2 de Coríntios, capítulo 5 e verso 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Quero essa frasezinha. Gente que se gloria na aparência, não na realidade. Coração, na Bíblia, muitas vezes está colocado no lugar da palavra alma, vida espiritual. Em outras palavras, aparência, mas não realidade. E se gloriam. Sou pastor, daqui a minha credencial, sou da convenção. Irmão, tu pode ser do caixa-prego que quiser, rapaz. Se você só tem aparências, você vale tanto quanto nada, porque a aparência passa. O que fica é a realidade. Leia aí, pastor Mário. Eu gosto de ler a Bíblia, porque quando a Bíblia fala, ninguém pode me julgar. É a Bíblia. Gálatas capítulo 2 e verso 6. O que é que diz? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram.
O que é que Deus não aceita? Não estou mandando você vir na igreja de qualquer jeito, não. Não pensa que é isso que eu estou ensinando aqui, libertinagem. Não, nada disso. Você precisa respeitar a casa de Deus. Mas essa aparência, Deus não aceita aparência. E vou provar isso mais adiante para você, porque hoje não vai dar tempo. Eu termino essa palavra, essa mensagem outro dia. Por isso é que às vezes eu não compreendo como é que tem gente que não acha mensagem na Bíblia para pregar. E eu, pela misericórdia de Deus, não dá tempo de mostrar as palavras que Deus me dá. Também não vou ficar abusando da bondade dos irmãos. Vocês agora vão ter que me ouvir. Tem que ouvir nada. O pregador tem que ser prudente também. Agora leia para mim, pastor, Colossenses 2. Capítulo 2 de Colossenses, do verso 20 ao 23. Aleluia. Talvez, se ficamos por aqui, ou continuaremos em outro dia, fala. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Amém? O que é isso aqui, pastor? Isso é religião. É a religião do faz isso, mas não faz isso, não pode aquilo, isso é proibido, aquilo é proibido, o respeito à casa de Deus, a presença de Deus, não deve ser confundido com religião. E a maior parte, desculpem senhores e senhoras, você veio aqui para ouvir a palavra, pastor, eu pensei que o senhor ia dar aquela palavra, de nós sair daqui pulando de alegria. Olha, pulando de alegria, tem muita gente que pula no carnaval, irmão, mas não tem nada de santidade. Aliás, alguém me falou outro dia, estou abrindo aqui um parênteses, né? Alguém me falou outro dia, não sei se já foi, se já fizeram, a marcha, como é que é? A marcha pro diabo? Como é que é? A marcha para o Satanás? É isso. Fazem a marcha para Jesus, agora queriam fazer a marcha para Satanás. Mas para que marcha para Satanás? A marcha para Satanás já marcha no carnaval inteiro, rapaz. Bebendo, se prostituindo, enganando, fazendo, enrolando, roubando naqueles movimentos. O diabo operando para todo lado. Para que mais marcha para ele? Religião, meu irmão, rapaz, por que o senhor falou isso, pastor? Falei isso porque você precisa aprender a realidade.
e não as aparências. Religião não salva ninguém. Quando Jesus veio ao mundo, já existia religião? E como existia? Mas com tanta religião, o mundo estava perdido. E ele veio para salvar o mundo perdido. E quando os religiosos brigavam com ele, por que tu não respeita o sábado? Por que tu não faz isso, não faz aquilo? Ele só tinha uma palavra: hipócritas. Hipócritas. Está cheio de hipócritas religiosos neste mundo, mas pouco de crente convertido que realmente são templos do Espírito Santo, parte do corpo de Cristo. É duro o que eu vou dizer aqui agora. Segura lá, pastor. Cada um olhe para a sua aparência, cada um julgue, mas segura lá o que eu vou dizer. Há muita gente que pensa e prega que quando Jesus arrebatar a igreja, e prega o pregador emocionado, aqui nesta noite esses bancos vão ficar vazios. Fica nada. Fica vazio nada. Talvez nem o púlpito não fica vazio. E uns um pouco mais hipócritas para tapar e para peneirar ali uma certa justificativa. Irmãos, alguns super santos, alguns de nós temos que ficar aqui, ouviu, pastores? Para ensinar os crentes que ficarem a não aceitar o sinal da besta. Se eu ouvi lá dentro do Belém, não era hora de reunião, lá naquelas conversas de corredor, eu digo, eu lá quero ser besta, ficar aqui no arrebatamento, para ensinar crente desviado a não aceitar o sinal da besta. Vá para lá, rapaz. Eu falei naquele dia essas palavras. Aparência talvez de sabedoria. Irmão, desculpa que eu vou dizer aqui uma coisa. Eu vou terminar porque já passou das 9, eu continuo no outro dia. Se eu vou terminar no outro dia também não sei, Deus é que sabe. Porque Ele que dá a palavra, a unção e a inspiração para cada dia. Aqui não vem sem oração não. E sem meditação. Mas eu deixo te dizer uma coisa. A palavra com muita certeza, verso 23 diz: tem na verdade alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade. O que está escrito aí? Já fecharam a Bíblia? Oh, que pena. Hã? Humildade? Humildade diz aqui na minha versão, fingida, só de aparência, ser
veridade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Se lembra que eu falei hoje da carne? Vai analisando. Hoje falei com o Mazinho sobre o excesso da carne. Irmãos, não adianta aparência de sabedoria, não adianta aparência de culto, não adianta aparência de humildade fingida, não adianta severidade contra o corpo para fazer de conta. Como é que é? O que vocês cantaram aí da carne hoje? Nem lembro o que cantaram hoje. Depois que falaram. Aleluia. Eu estou usando da liberdade que nós somos uma família, não é? Essas coisas não têm valor algum, irmãos. São só aparências. Desculpe, pastores, nós precisamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Aqui na sede e lá nas congregações também. Terça-feira vem ter mais. Precisa tomar um pouquinho de cuidado. Culto não é teatro. Culto também não é carnaval. Culto não é show de cantor, de peças, de... mas aqueles adolescentes ficam tão contentinhos, pastor. E aquelas crianças ficam tão contentinhas, pois as crianças, elas vão devagar aprendendo a verdade. E os adolescentes, mas mulher já de idade, rapaz, com sainha curta rodada, e o resto Deus sabe. Culto, respeite esse lugar, respeite a congregação, a igreja. Pastor, mas então quer dizer que nesse caso seria melhor as mulheres botar calça comprida? Mas como botar calça comprida? Tem umas que apertam tanto que parece que está saindo do outro lado. Retrata o corpo todinho. Vão criar vergonha, porque até na aparência alguns fracassam. Respeitem a casa de Deus. E pastor pode ir para a igreja de short, de como é que chama aí? Esse negócio aqui, bermuda, camiseta com aquelas carrancas e aqueles palavrões em inglês escrito que você não sabe nem o que está escrito. E às vezes tem até palavras demoníacas ali, você não sabe nem o que está escrito. Não, pastor, mas não era no culto, era na escola dominical. E o que você vai fazer na escola dominical? Ensinar a fazer besteira? A andar sem respeitar a casa de Deus? Procurem respeitar os nossos cultos. A palavra que fala em culto voluntário, mas espiritual. Não é culto de qualquer maneira, não. E eu estou tendo cuidado ultimamente, de mandar abraçar, e alguns até mandam beijar, porque às vezes tem umas irmãzinhas aí sentadas no lado dos camaradas, que ela nem conhece, e o camarada quando chega já sabe o lugarzinho certo que ele vai sentar, que ele parece que já está marcadinho,
Já está reservado. E na hora do abraço, se deixar, eles passam a noite abraçados. E na hora do beijo, se deixar, eles beijam na boca, e aquele que tiver a língua mais forte arranca do outro. Parece que eu estou rindo mais para descontrair vocês. Eu não estou bravo. Eu estou ensinando, irmão. Chega de hipocrisia. Chega de humildade fingida. Chega de aparência que passa e que não resolve nada. Mas o que resolve é a realidade. Vamos ficar de pé. Terça-feira que vem, se Deus permitir, tem mais. Não se iludam, irmãos. Ouviu, pastores? Você fica convidando qualquer um para pregar. Você fica convidando qualquer um para cantar. Você fica convidando qualquer um para dar ensino. A senhora faz questão de que naquela festa de mulheres, de irmãs, seja fulana que vem pregar. Você conhece a vida da fulana? Você conhece a vida do fulano? Desculpe o que eu vou dizer aqui. Boa pinta é só aparência. Boa pinta, sabe o que é, né? Pô, aquele irmão, aquele irmão está pingando santidade pelas mãos. Olha, quando ele faz assim, recebo. Ah, Jesus, tem misericórdia. Boa pinta não é santidade, não é realidade. Muitas vezes mensagens decoradas, cada lugar que vai é a mesma. Eu me lembro, um dia estava numa festa, não era em Sorocaba, num outro campo de trabalho. Estava numa festa, eu estava sentado ao lado de um pastor, quando ele falou para o fulano pregar. Era uma festa. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu já ouvi esse irmão pregar essa mensagem 6 vezes. A igreja que nunca ouviu pensa que era a primeira vez, pensa que era pãozinho quente que saiu dali, aquele pãozinho de queijo cheiroso. Ou uma esposa foi pegar um pãozinho para esquentar e disse: ih, está embolorado. Jogou fora, não foi isso? Tem muita pregação embolorada por aí. E ainda põe no micro-ondas que vai mais rápido. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Agora, se você pode, se você não está ao lado de alguém que não é o seu marido, que não é a sua esposa, dê um abração em alguém e diga: aparência não, queremos realidade. Queremos realidade. E terça-feira que vem tem mais, porque o pastor Osmar vai entrar lá no seu quarto. Aquela sua aparência. Terça-feira que vem tem mais. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder para eliminar toda aparência do mal. Amém? Amém?
vamos nos despedir debaixo da bênção de Deus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E o povo de Deus diz: Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.